Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção, você tá vendo esse lindo par de brincos e essa gargantilha de prata fantástica que a Elci tá mostrando? Pois eles vão ser sorteados na sexta-feira que vem e poderão ser seus. Basta se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o final. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Trabalho no ramo da construção já há algum tempo. Normalmente, meu primo trabalha comigo como ajudante. E acabamos pegando o serviço através de uma indicação. Era uma área para churrasqueira. Cobertura, banheiro, piso, espaço para cozinha. A gente não costuma trabalhar por dia, mas por empreitada. E pelos meus cálculos, íamos levar no mínimo 1 mês e meio, 2 meses, quem sabe, para terminar aquele trabalho. E foi ali que eu acabei conhecendo a Lúcia. Ela trabalhava como doméstica na casa e era uma menina tão bonita que não dava para a gente não perceber. Lembro da primeira vez que a gente se viu. Eu tinha ido olhar o local, fazer uma avaliação para passar o orçamento, e nesse dia ela veio nos trazer um cafezinho para mim e para o meu primo. Olha, eu me encantei por essa menina já nesse primeiro dia. Um sorriso aberto, uma simpatia, aquela voz assim, tão suave, adocicada. O cara que tinha me encomendado a obra era gente assim, granfina, gente rica. Depois eu soube que ele tinha escritório de advocacia, ou seja, queria um serviço bem caprichado. Foi logo depois que eu e o Sandro começamos a trabalhar ali que eu acabei me aproximando um pouco mais da Lúcia. Até porque volta e meia ela aparecia ali fora para oferecer alguma coisa, um café, um suco, ou simplesmente um copo d'água. E nessas horas eu ficava todo bobo olhando para ela. Até o meu primo, que era uma pessoa assim bem discreta, já tinha reparado nela. Um dia até comentou: nossa, como essa moça é bonita, né, Dilma? Até ele comentou. E realmente ele tinha razão. Linda, linda, linda. Um sorriso que iluminava tudo à sua volta. Lembro que um dia ela nos levou um sanduíche e eu acabei aproveitando para puxar conversa. Já queria fazer aquilo há muito tempo. E foi nessa ocasião que eu fiquei sabendo o seu nome, que até então não sabia. A Lúcia já trabalhava ali naquela casa há quase 2 anos, segundo me contou. Sabe, não deu para perguntar muita coisa, até porque ela também estava trabalhando, precisou voltar lá para dentro. Enfim, o que eu queria mesmo era saber se ela tinha namorado, mas isso eu não consegui perguntar nesse primeiro dia. Só que aos poucos, sempre que dava, a gente trocava uma ideia e eu perguntava tudo aquilo que queria saber. Olha só, eu sei como me sentia quando a via se aproximando. Aquele sorriso mais lindo do mundo. Sabe, com o passar dos dias, eu fui me encantando por ela cada vez mais. Toda vez que a via, meu coração já dava sinais. Olha, eu fiquei tão feliz quando ela me disse que era solteira, que estava sozinha naquele momento. A gente encerrava o serviço, eu e o meu primo, ali pelas 5, 5:30 da tarde. E ela já tinha me contado que encerrava o expediente dela às 6 horas. Um dia, fiquei estacionado ali na rua, esperando que ela saísse. Andava tão encantado que precisava dar um jeito de conversar com ela, mas assim, conversar com liberdade, num outro lugar, longe daquela casa. Pedi que meu primo fosse embora de ônibus e fiquei ali esperando. Eram 6h15 quando ela saiu pelo portão. Em vez do uniforme, estava usando roupas normais. Calça legging, blusinha assim básica, o cabelo solto. Era a primeira vez que eu a via de cabelo solto, inclusive.
E isso a deixava mais linda ainda, se é que era possível. Assim que ela atravessou a rua e começou a se aproximar, assim, do ponto do ônibus, eu arranquei com o carro e parei, assim, bem do seu lado. Oi, Lúcia, quer uma carona? Ela colocou a mão assim no peito e fez aquela carinha de assustada. Meu Deus, que susto, Edmar. Quer me matar do coração? Pensei que fosse um assaltante. Entra aí. Eu te deixo no terminal, onde você quiser. Para minha alegria, ela aceitou a minha carona. Aí eu aproveitei para perguntar um monte de coisas no trajeto até o terminal. Se ela ia direto para casa, por exemplo, ou se ia para algum lugar. De repente, sei lá, ela estudasse depois do serviço, eu não sabia. Até o lugar em que ela morava, eu quis saber. E pelo seu jeito sorridente, ela não pareceu incomodada com a minha curiosidade, pelo contrário. Lembro que assim que chegamos ao terminal, eu perguntei, escuta, Lúcia, a gente bem que podia marcar de sair qualquer final de semana e tomar alguma coisa. O que você acha? Não, por mim tudo bem, é só a gente combinar. Olha, se eu fosse fazer aquilo que estava com vontade de fazer naquele momento, lhe daria um beijo na boca no mesmo instante. Eu olhava para aquela boquinha bem desenhada e meu coração pedia, batia fora do compasso e pedia, beije essa mulher, pelo amor de Deus. Só que eu não quis avançar o sinal. Não queria assustá-la. Agora que estávamos começando a nos aproximar de verdade. Nos despedimos com um beijo no rosto. E ele então foi na direção do terminal. Olha, eu já me senti todo bobo, só por conta daquele beijinho no rosto. Imagine se tivéssemos trocado um beijo na boca. No dia seguinte, quando a gente se viu, a atmosfera entre nós era outra. Sabe, estava completamente diferente. Só pelo modo como a gente se olhou, ela também devia estar interessada em mim. Até porque a gente percebe, pelo jeito da pessoa conversar, pelo jeito de te olhar. Para resumir, combinamos de sair na sexta-feira seguinte. Ela falou que não tinha o costume de frequentar barzinho, nem lanchonete, por isso marcamos de ir a uma pizzaria. Eu saí às 5. Fui para casa, tomei banho, me arrumei e voltei para esperá-la na saída. Ela também já saiu toda arrumada, banho tomado, toda linda, toda perfumada. Olha, eu nem acreditei quando ela entrou no meu carro. De novo. Só que agora era diferente. Eu estava com tanta expectativa para aquela noite. Era o nosso primeiro encontro. E repito, para mim já estava claro que ela também devia ter algum interesse em mim. Até porque, se não tivesse, nem teria aceitado sair comigo. E o modo como a gente se olhava já dizia tudo. Ela entrou no carro toda sorridente. Me deu um beijo no rosto, perguntou se tinha demorado muito. E quando eu falei que não, que era bem cedo ainda, ela retrucou. Aliás, a gente não vai poder ficar até muito tarde, tá? Amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Fomos à pizzaria ali perto. Pedi uma taça de vinho para mim, um suco de laranja para ela. E enquanto comíamos a pizza, eu olhava para essa menina e ficava ensaiando em pensamento um modo de dizer tudo aquilo que eu estava sentindo. Eu queria que ela soubesse que eu andava pensando demais nela. Que, na verdade, estava encantado, morrendo de vontade de provar um beijo seu. Só que acabou acontecendo uma coisa esquisita. Eu não sei, ela mal comeu aquela fatia de pizza, eu não sei. Começou a fazer assim uma careta, sei lá, eu fiquei até sem saber o que dizer. Ela já ficou meio enjoada, pelo jeito. A pizza não tinha lhe caído bem. Ela pediu licença, inclusive, e foi até o banheiro. Depois voltou com a expressão de quem ainda não estava muito bem. Ai, Edmar, desculpa, mas sei lá o que me deu, não sei se foi a pizza. Não tô legal, viu?
tem como você me levar para casa? Claro, Lúcia, imagine. Vou pedir a conta. No trajeto, ela ainda me contou que já não tinha se sentindo bem de manhã, mas que não imaginava que fosse voltar a se sentir daquele jeito. Pediu 1000 desculpas, porque não queria ter estragado a nossa noite. Bom, fazer o quê, né? Aconteceu. Ela não tinha culpa de nada. Eu então a levei para casa e nem tivemos tempo para ficar um pouco ali no carro, porque assim que estacionei, ela agradeceu, pediu desculpas novamente e entrou pelo portão. Ela realmente não devia estar se sentindo bem. Claro que eu me senti frustrado. Até porque, puxa vida, tinha feito tantos planos para aquela noite. Estava com tanta expectativa. Mas, enfim. No dia seguinte, assim que cheguei à obra, ela já estava lá, trabalhando na casa. Me ofereceu um café, mas não entrou no assunto do que tinha acontecido na noite anterior. Me pareceu até meio envergonhada. Imagine, nada a ver, né? Coisa que acontece com qualquer pessoa. Perguntei se ela estava melhor, se tinha conseguido dormir bem, e ela falou que sim. Eu ia até chamá-la para sair de novo, mas vi que ela estava meio esquisita, assim, meio quieta. Talvez nem estivesse tão bem quanto falou, e por isso achei melhor deixar quieto. Fiquei apreensivo, não nego, porque naquelas alturas já estava gostando dela. Eu nem sabia exatamente qual era o sentimento, mas alguma coisa eu estava sentindo. Tanto que passei aquele final de semana todo com a imagem dela no pensamento. De olhos abertos ou de olhos fechados, eu só consegui enxergá-la na minha frente. Olha como custou a chegar aquela segunda-feira. Nem acreditei quando a gente se viu de novo. Ela parecia melhor. Até porque me sorriu assim, um sorriso tão bonito. Na quarta-feira, perguntei se podia esperá-la para a gente conversar um pouco. Assim aproveitava e lhe dava uma carona. E ela concordou. Fui para casa, tomei um banho e voltei. Às 6 e pouco, ela saiu pelo portão. Entrou no carro, a gente ficou se olhando assim, do mesmo jeitinho daquela noite lá na pizzaria, pelo menos enquanto ela estava se sentindo bem, até que puxei o ar. E antes que a coragem fosse embora, eu falei: nossa, como você está linda. Ela sorriu toda tímida, agradeceu. Eu aproveitei o momento, né, a atmosfera. Me aproximei um pouco mais e, de olhos fechados, encostei minha boca na sua. Ah, meu Deus, como eu tinha sonhado com aquele beijo abençoado. Depois daquele primeiro, a gente não parou mais de se beijar. Enfim, falei que queria conversar com ela, mas não teve conversa nenhuma, porque a gente ficou se beijando o tempo todo. Não dava tempo. Somente depois de algum tempo é que realmente conversamos um pouco. Assim que encostei o carro na frente da sua casa. Antes que ela entrasse, eu achei que era momento de abrir meu coração. Confessei que estava apaixonado, que não parava de pensar nela o tempo todo e que se ela aceitasse e estivesse gostando de mim também, a gente podia namorar. Fiz o pedido sem pensar em mais nada. Só que não sei, ela não reagiu do modo como eu esperava. Eu também estou empolgada com você, viu, Edmar? Mas queria te pedir um pouco de calma, tá bom? É que eu terminei um namoro, não faz muito tempo, e ainda não consegui me recuperar totalmente. Estou numa fase assim meio confusa. Você entende, né? Não, claro, entendo. Mas olha, eu sou o cara mais paciente do mundo. Pode ficar tranquila que eu não vou avançar o sinal. Vou respeitar o teu momento, o teu ritmo. Só que assim que você estiver melhorzinha e... Enfim, você sabe, né? É só me falar, porque eu já estou pronto agora. Ela sorriu e a gente se beijou de novo. Imagine a minha felicidade. Mesmo não tendo aceitado o meu pedido de namoro,
Mesmo tendo pedido que eu esperasse um pouco mais, já me sentia, assim, feliz da vida. Não havia dúvidas. Estava gostando mesmo dessa mulher. No dia seguinte, quando a gente se viu, meus olhos brilharam, sabe? Só de vê-la ali diante de mim. Passei a esperá-la praticamente todos os dias depois do serviço. Só que, estranhamente, na sexta-feira, ela se sentiu mal novamente. Sorte que já estávamos na frente da casa dela. De novo, me pediu desculpas, se despediu e entrou. Na segunda-feira, ela não apareceu para trabalhar na parte da manhã. E só Deus sabe como que eu me senti. Me deu um aperto assim no peito. Uma sensação tão estranha. Somente na parte da tarde que ela apareceu. E continuava com aquela carinha de preocupação. Aliás, passou o resto do dia estranha. E me tratando de um jeito até diferente, esquisito. Parecia até que não era ela. Perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas ela tirou o corpo fora, disse que não era nada. Mas eu senti que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque ela passou aquela semana toda esquisita, fugindo de mim, me evitando até. Cheguei a me perguntar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela não gostou de eu ter dito que estava apaixonado? De tê-la pedido em namoro? Ela falou que tinha terminado um namoro não fazia muito tempo. Então, quem sabe, eu a tivesse assustado, assim, de algum jeito, com aquela pressa, aquela urgência. O fato é que quanto mais ela me evitava, mais triste eu ficava. E menos entendia o que estava rolando. Sempre que me pintava uma chance, eu me aproximava, perguntava o que ela tinha, o que estava acontecendo, por que ela estava me tratando daquele modo, sabe? Eu queria entender por que ela tinha mudado tanto comigo, de tanto eu insistir. Um dia ela falou que quando saísse, se eu a esperasse lá na frente, a gente conversaria. Parei de trabalhar às 5h30, meu primo foi para casa e eu fiquei ali esperando por ela, para a gente conversar. Olha, eu pensei tanta coisa, tanta bobagem. Só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que ela fosse me falar aquilo. Assim que entrou no carro, com a expressão assim meio abatida, parece a expressão da semana toda, né? Ela tinha passado toda aquela semana daquele modo. Alguma coisa estava preocupando. Sem conseguir me olhar nos olhos, ela falou: Edmar, desculpa por tudo o que está acontecendo, viu? Por esse clima esquisito que está entre nós, mas, infelizmente, a gente não vai mais poder se ver. Não vai mais poder... Mas como assim? O que houve? Lembra aquele dia, quando eu faltei de manhã? Eu tinha uma consulta marcada no médico. Consulta? Mas por quê? Você está doente? Não é exatamente doente, Edmar. É que eu estou grávida. Grávida? Mas como assim? Desculpa. Nem eu sabia. Senão jamais teria deixado acontecer alguma coisa entre nós. Eu comecei a ficar desconfiada por conta desses enjoos que estou sentindo. E aí eu fui no médico e... Olha, aquela notícia teve um impacto de uma bomba sobre a minha cabeça. O filho, naturalmente, era daquele seu ex-namorado, de quem ela tinha falado. No dia quando abri o meu coração e que ia pedir namoro, ela pediu que a gente fosse devagar, porque tinha saído de um relacionamento não fazia muito tempo e ainda estava um pouco machucada, confusa. Por isso, era cedo para falar em namoro. Deus do céu. Ela já estava esperando um filho do cara, quando os dois se separaram. E por esse motivo, por estar esperando um filho de outro,
a gente ia ter de parar de se ver. Olha como aquilo me doeu. Estávamos apenas começando um relacionamento, a nos entender. Tínhamos ficado juntos 3 ou 4 vezes apenas. Mesmo assim, nunca passamos dos beijos e abraços. E agora, ele estava terminando tudo comigo. Terminando aquilo que, na verdade, nem bem tinha começado. Ela falou que ainda não tinha conversado com o pai do filho, que ainda estava assimilando tudo aquilo, criando coragem, mas queria procurá-lo naquela semana mesmo para contar da gravidez. Num fio de voz, eu perguntei se ela ainda sentia alguma coisa por ele. Perguntei e já me arrependi, né? E me arrependi mais ainda quando ela falou: você quer que eu seja sincero? Eu acho que sim. Se não fosse essa criança, a gente até podia fazer uma tentativa, Edmar. Você é um cara tão bacana. E está gostando de mim de verdade. Dá para perceber, só que agora não tem como. Me desculpa, tá bom? Eu não queria te magoar. Foi um dos piores momentos da minha vida. Um momento de desilusão. Ela não quis nem que eu a levasse até o terminal. Nem isso ela permitiu. Preferiu tomar o ônibus ali na rua de cima. Não falam que, pelo menos é o que dizem, né? Que homem não chora. Só que depois que ela saiu do meu carro, eu não consegui me controlar e confesso, chorei muito. As lágrimas vieram assim, sem que eu pudesse evitar. E depois daquele dia, trabalhar naquela obra passou a ser a coisa mais dolorida para mim. Principalmente porque ela continuou me evitando. Coitada, também não devia estar sendo fácil para ela, né? Eu nunca soube se ela realmente conversou com o cara, se os dois ficaram juntos de novo por conta da gravidez, até porque dali a 2 semanas terminamos a obra e eu segui o meu rumo. Ou pelo menos tentei seguir. Mesmo assim, como ainda penso nessa mulher? Seu sorriso não sai da minha cabeça. Incrível como, assim, em tão pouco tempo, uma pessoa é capaz de te marcar dessa forma. Por conta do seu sorriso, do seu beijo gostoso, do cafezinho que ela levava pra gente ali de manhã. Ficou a imagem dela aqui no meu pensamento e eu não consigo tirar. E eu digo isso porque tenho tentado, viu? Tenho tentado porque de que adiantará eu ficar com a imagem dessa mulher na cabeça? Vou só me apaixonar mais e mais a cada dia. Ela não me quer. Ou não pode me querer, sei lá. Quer dizer, acho que não quer mesmo, né? Porque aquele dia ela chegou a confessar que ainda gosta do cara. Ou pelo menos acha que gosta. De maneira que, sem querer, me meti como um intruso nessa história. Mesmo sem saber. E o pior é que os dias passam, mas o sentimento não passa. Pelo contrário, parece mais forte a cada dia. E eu continuo preso a essas lembranças que insistem em me torturar, em me fazer sofrer, em judiar de mim. Na próxima quinta-feira, 5 de maio, 11 horas da manhã, não perca. Lembro que estava voltando para a loja quando, no que fui atravessar a rua, uma senhora que também estava ali, naquele ponto, me segurou pelo braço. Eu me voltei assim na sua direção e, para minha surpresa, ela perguntou: "Você que é mulher do Gilson?" Eu achei até graça. Mulher do Gilson, eu? Não. Mas por quê? Não, é que eu pensei que fosse. É que foi por causa da esposa que ele se atirou na vida desse jeito. Inclusive... Não, melhor deixar pra lá. Você não tem nada com isso. Não, espere. Já que começou, agora termine.
Fale o que a senhora há de falar, por favor. E foi então que, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo, ela, me olhando firme nos olhos, falou aquela frase. Eu trabalhava numa lojinha e ali na rua, perto da igreja, havia um local onde alguns moradores de rua, pessoas de baixa renda, se reuniam para receber doações, alimentos, roupas, itens de higiene, enfim. Tinham instalado também uma geladeira solidária. Não era sempre, mas volta e meia eu ia ali e fazia alguma doação. No conjunto onde eu morava, sempre pedia para os vizinhos segurarem algumas roupas que não usavam mais, sapato, comida, tudo, né? Pelo fato de participar da igreja, eu sempre fui assim, me engajada nessas questões sociais. Morava com a minha mãe. Minha mãe era viúva. E ela também me ajudava nessa parte. Lembro que um dia fui deixar uma sacolinha de pães ali para o pessoal. A temperatura tinha caído. Devia estar fazendo uns 10 ou 12 graus no máximo. E no meio daqueles pedintes havia um homem usando uma camiseta assim, de manga curta. Só de olhar para ele, dava para ver que ele estava sentindo frio. Fiquei com pena. Até porque a maioria das pessoas que ficavam ali, naquele espaço, à espera de doação, era morador de rua. Não tinha nem mesmo um teto. E às vezes, nem uma blusa para se proteger do frio. Como eu não morava longe, em vez de voltar para a loja, eu resolvi dar um pulinho rápido em casa para ver se não tinha nenhuma roupa que alguém tivesse deixado ali para doação. E olha, para sorte, havia uma japona de nylon. Peguei aquela peça de roupa e voltei. O homem continuava ali, tremendo de frio. E olha, quando me aproximei e lhe entreguei aquela japona, ele me olhou de um jeito assim. Sabe quando a pessoa te agradece com os olhos? Aliás, senti uma força tão grande naquele olhar. Lembro que ele perguntou, mas essa blusa é para mim? Claro, é sua, pegue. Você deve estar morrendo de frio, né? Ele agradeceu e foi logo vestindo a japona. O sorriso de orelha a orelha. Ele também tinha pego um dos pães que eu tinha deixado ali há pouco. E agradeceu também pelo pão. Sabe, não sei explicar, mas me bateu algo forte aqui no peito. Só de olhar para ele. Aquele semblante assim de gratidão. Na verdade, tinha alguma coisa diferente no seu olhar. Lembro que perguntei seu nome. Ele falou que era Gilson. E já aproveitou para perguntar. E você, mora aqui perto? Tem família? Sim, eu moro naquela rua de baixo ali. E você? Quando perguntei da vida dele, e sobretudo da família, ele só balançou a cabeça assim e depois baixou o olhar. Notei que ele segurava uma dessas sacolinhas de mercado na mão. E dava para ver nitidamente que tinha uma garrafa ali dentro. Não dava para ver o que tinha na garrafa, mas com certeza devia ser alguma bebida de álcool. Enfim, como ele meio que se fechou, se calou, eu resolvi seguir o meu rumo. Voltei para a loja. Só que não sei explicar, eu fiquei com o semblante daquele moço no pensamento o tempo todo. Sabe, por conta do meu engajamento naquele tipo de questão social, eu sempre me perguntava o que levava uma pessoa a parar numa situação daquelas. Ninguém vai parar na rua assim do nada. E com ele, não devia ter sido diferente. Alguma coisa devia ter acontecido. Eu notei que ele ficou chateado, triste, principalmente quando eu perguntei da família dele. Devia ter acontecido com, sei lá, alguma coisa triste em relação à família. Quem sabe o tivessem abandonado, sei lá.
Enfim, o fato é que aquela não foi a única vez que a gente se esbarrou. Volta e meia, eu acabava topando com o Gilson. Outra coisa que me chamou a atenção nele era que ele sempre me desejava bom dia. E sempre agradecia quando eu deixava alguma coisa lá na geladeira ou entregava diretamente ali nas suas mãos. Não era sempre, claro, que eu via quando ia levar alguma doação, mas quando isso acontecia, sei lá, eu me sentia tão feliz. Gostava de vê-lo, de trocar bom dia com ele, boa tarde. Às vezes, até trocávamos algumas palavras. Dava para notar que por trás daquela barba por fazer, aquele rosto assim sofrido, queimado pelo sol, aquele cabelo mal cuidado, havia um rapaz bonito. E a verdade é que aos poucos, não sei se por empatia ou o quê, mas eu fiquei com tanta vontade de saber da sua história, os motivos que o tinham levado àquela situação de rua. Eu até me estranhei, porque passei a me pegar pensando nesse homem mais do que deveria. Até em casa, eu comentei sobre ele com a minha mãe. E um dia, inclusive, ela veio me dizer: escuta, se você vir esse rapaz de novo, Nancy, pergunta se ele sabe lidar com limpeza de quintal. Estava conversando com a Rose ontem, e ela está precisando de alguém para capinar o terreno. Não perca, é na próxima quinta-feira, 5 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Nancy e Gilson em mais uma edição de A Força do Amor.